Só quem já sentiu que o céu estava em silêncio vai entender o que aconteceu naquela madrugada, porque quando tudo parecia definitivamente perdido, algo que ele jamais imaginou começou a acontecer. Ruth estava sentada no chão frio da cozinha quando o telefone caiu de suas mãos. Do outro lado da linha, a voz do banco foi direta demais para alguém da sua idade. A casa seria tomada em poucos dias. Não havia mais prazos. Não havia mais negociação. Ela respirou fundo, mas o ar parecia não chegar até o peito. Seu nome era Ruth. Tinha 72 anos, mãos marcadas pelo tempo e uma fé que, até aquele momento, sempre a sustentou. Viúva há 8 anos, morava sozinha naquela pequena casa no interior da Pensilvânia. O mesmo lugar onde criou seus 2 filhos, onde celebrou aniversários, onde chorou despedidas. E agora perderia tudo. Nos últimos meses, as contas se acumularam de forma cruel. Uma falha no seguro, um investimento mal orientado por alguém em quem confiava, e a aposentadoria simplesmente não era suficiente. Ruth não contou a ninguém. Não queria preocupar os filhos que viviam em outros estados, cada um lutando suas próprias batalhas. Naquela madrugada, o silêncio da casa parecia gritar. Ela havia orado, muitas vezes. Sentada na poltrona da sala, com a Bíblia aberta no colo, pediu direção, pediu socorro, pediu apenas um sinal de que não estava sozinha. Mas os dias passaram e nada mudava. Nenhuma carta inesperada, nenhuma ligação milagrosa, nenhuma porta aberta. Pela primeira vez em décadas, Ruth sentiu algo que a assustou mais do que a perda da casa. A dúvida silenciosa. E se Deus estivesse calado? Flashbacks atravessaram sua mente como relâmpagos. O dia em que sobreviveu a um grave acidente anos atrás. A cura inexplicável do marido antes da cirurgia arriscada. As provisões que surgiram quando seus filhos eram pequenos e a despensa estava vazia. Ela conhecia a fidelidade de Deus, mas naquela madrugada a lembrança parecia distante demais da realidade. O relógio marcava 2h17 da manhã. Ruth levantou-se com dificuldade e caminhou até a janela. Lá fora, a rua estava vazia. Nenhum carro, nenhum movimento. Apenas a luz amarelada do poste iluminando parte do jardim que seu marido plantou antes de partir. Ela encostou a testa no vidro e sussurrou algo que nunca havia dito daquela forma. Deus, o Senhor ainda está aqui? O que ela não sabia era que naquele exato instante, algo começava a se mover de uma forma que ela jamais poderia prever. Uma sequência de acontecimentos já estava sendo alinhada muito além da sua compreensão. Mas antes que qualquer resposta se tornasse visível, algo inesperado aconteceria naquela mesma madrugada. Algo que mudaria completamente o rumo da sua história. Se essa história já tocou seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal para acompanhar cada detalhe do que ainda está por vir, porque o que aconteceu nas próximas horas não pode ser explicado apenas como coincidência. E naquela casa silenciosa, enquanto Ruth acreditava que estava completamente sozinha, o céu começava a se movimentar de uma maneira que ela jamais imaginaria. O som que rompeu o silêncio não veio do céu, veio da porta. 3 batidas secas ecoaram pela casa às 2h23 da manhã. Ruth congelou. Ninguém aparecia ali naquele horário. O coração acelerou com força desproporcional ao seu corpo frágil. Por um instante, pensou que fosse imaginação. As batidas se repetiram, mais firmes. Ela caminhou devagar pelo corredor escuro, cada passo carregado de receio. Antes de tocar na maçaneta, olhou pelo visor. Não havia ninguém. Apenas a varanda, vazia, e o vento movendo levemente a cadeira antiga de balanço. Um arrepio percorreu sua espinha. Quando abriu a porta, encontrou apenas um envelope branco no chão, sem remetente. Seu nome estava escrito à mão, Ruth. A caligrafia era desconhecida. As mãos tremiam enquanto ela recolhia o envelope e fechava a porta. Por alguns segundos, ficou parada na sala, olhando para aquilo como se fosse uma resposta ou uma ameaça. O silêncio voltou.
ainda mais denso. Ela abriu o envelope devagar. Dentro havia apenas uma folha dobrada. Nenhum cheque, nenhum documento oficial. Apenas uma frase escrita com tinta azul. Confie até o amanhecer. O coração de Ruth apertou. Confie? Ela vinha confiando há meses. Confiando enquanto vendia móveis para pagar contas. Confiando enquanto ignorava as próprias necessidades para manter a casa funcionando. Confiando enquanto o banco enviava notificações cada vez mais severas. Agora restava apenas o amanhecer. Ela se sentou novamente, tentando entender se aquilo era algum tipo de brincadeira cruel. Pensou nos filhos, pensou em vizinhos. Nenhum deles faria algo assim. A dúvida começou a corroer sua fé com mais intensidade do que a ameaça da perda material. Talvez fosse apenas coincidência. Talvez alguém tivesse errado a casa. Talvez aquilo não significasse nada. Mas por que às 2h23 da manhã? As horas seguintes pareceram longas demais. Ruth tentou orar outra vez, mas as palavras não saíam com a mesma convicção de antes. Pela primeira vez, sentiu-se cansada de ser forte, cansada de ser a mulher que sempre acreditava, a mulher que aconselhava outras pessoas na igreja quando enfrentavam dificuldades. Agora era ela quem precisava de um milagre, e não tinha coragem de contar a ninguém. O telefone vibrou sobre a mesa, uma mensagem do banco, confirmando a execução da dívida para aquela semana. Não havia mais margem para erro. Não havia reserva escondida. Não havia plano alternativo. A casa seria leiloada. Ruth segurou o papel com a frase "Confie até o amanhecer" e sentiu as lágrimas caírem de forma silenciosa. E se aquilo fosse apenas um teste? E se fosse apenas o último fio antes da queda definitiva? A madrugada avançava e cada minuto parecia pressioná-la contra uma decisão interna. Continuar acreditando ou aceitar que desta vez não haveria intervenção. O que ela não imaginava era que, enquanto lutava contra o próprio desânimo, uma movimentação invisível já estava em curso. E naquela mesma cidade, alguém estava prestes a tomar uma decisão que mudaria o destino daquela casa, sem sequer saber o nome da mulher que morava ali. Naquele dia, Ruth ainda não fazia ideia de que o céu já estava se movendo por ela. O céu começava a clarear quando Ruth percebeu que não havia dormido sequer 1 minuto. A frase ainda estava sobre a mesa. Confie até o amanhecer. O relógio marcava 5h41. O amanhecer havia chegado e nada extraordinário tinha acontecido. Nenhuma ligação. Nenhum barulho diferente, nenhuma mudança visível, apenas o mesmo silêncio que a acompanhava havia meses. Uma parte dela quis rasgar aquele papel e jogar fora qualquer expectativa restante, mas algo dentro do peito, discreto e persistente, não permitiu. Em vez disso, Ruth tomou uma decisão que nem ela mesma sabia de onde vinha. Vestiu o casaco, pegou a bolsa e saiu de casa antes das 6 da manhã. Ela não tinha destino certo, apenas sentia que precisava se mover. O vento frio cortava seu rosto enquanto caminhava pela rua quase vazia. Seus passos a levaram até a pequena igreja do bairro, que ainda estava fechada. Ela sentou-se nos degraus da entrada e, pela primeira vez naquela crise, não pediu nada. Apenas ficou ali, em silêncio, sem exigir respostas, sem barganhar promessas, apenas presente. Enquanto o sol surgia lentamente no horizonte, Ruth sussurrou algo diferente de todas as orações anteriores. Se eu perder essa casa, o Senhor ainda será Deus, mas eu preciso saber que o Senhor está comigo. Foi uma rendição real, não baseada em troca, mas em confiança. Naquele momento, o celular tocou. O número era desconhecido. Por um segundo, pensou em ignorar. Atendeu com cautela. Do outro lado, uma voz masculina perguntou se estava falando com Ruth Miller. Ela confirmou, o coração acelerando outra vez. O homem se identificou como Daniel Harper, um corretor imobiliário da cidade. Disse que havia algo estranho acontecendo com o registro da propriedade dela e precisava confirmar algumas informações urgentes. Ruth sentiu o estômago gelar.
Estranho como? Ele explicou que, na madrugada anterior, alguém havia feito um depósito considerável vinculado à dívida do imóvel, bloqueando temporariamente o processo de leilão. Ruth ficou em silêncio absoluto. Aquilo não fazia sentido. Ela não tinha familiares ricos, não havia pedido ajuda. Daniel parecia tão confuso quanto ela. Disse que o pagamento fora feito de forma anônima, mas ainda havia um saldo pendente que precisaria ser resolvido nas próximas 48 horas para impedir definitivamente a execução. A esperança surgiu, mas acompanhada de uma pressão ainda maior. Um milagre parcial não seria suficiente. Agora havia um prazo real, 2 dias. Ruth agradeceu, desligou o telefone e ficou parada na calçada da igreja, sentindo o coração bater como há muito tempo não sentia. Alguém havia agido. Mas quem? E por quê? E como ela conseguiria o restante? A situação, em vez de aliviar, parecia ter entrado em um ponto sem retorno. Não era mais apenas esperar, era agir. E naquele instante, alguém se aproximou lentamente pela calçada. Um senhor de aparência simples, que ela nunca tinha visto antes. Ele parou a poucos passos dela e disse algo que fez o ar ao redor parecer mais denso. E foi quando tudo parecia novamente impossível que algo começou a acontecer. O senhor aproximou-se com passos tranquilos, como se já soubesse exatamente onde pisaria. Tinha cabelos brancos bem alinhados, um sobretudo simples, e olhos que transmitiam uma serenidade incomum para aquela manhã fria. Ele parou diante de Ruth e perguntou com voz baixa se poderia sentar-se ao lado dela. Sem entender por quê, ela apenas assentiu. Durante alguns segundos, nenhum dos dois falou. Então ele disse algo que fez o coração dela estremecer. Às vezes, Deus não remove a tempestade imediatamente. Ele ensina onde devemos permanecer enquanto ela passa. Ruth sentiu o peso daquelas palavras. Não era uma frase genérica. Era como se respondesse exatamente à oração que ela fizera minutos antes. Ela perguntou quem ele era. O homem sorriu levemente e disse que estava de passagem pela cidade, visitando um amigo. Pastor, disse que sentiu no coração que precisava caminhar até aquela igreja naquela hora específica. Ruth contou, pela primeira vez em voz alta, tudo o que estava acontecendo. A dívida, o risco de perder a casa, o depósito anônimo, as 48 horas restantes, o medo de contar aos filhos, o cansaço de manter a postura forte diante de todos. O homem ouviu atentamente e, ao final, sugeriu algo inesperado. Antes de tentar resolver o que falta, resolva o que está dentro. Ele perguntou se havia alguém que Ruth precisava perdoar, ou se precisava pedir perdão. A pergunta a atingiu como uma verdade guardada. Havia anos que ela carregava um ressentimento silencioso contra o irmão por causa de uma disputa familiar mal resolvida após a morte dos pais. Eles não se falavam desde então. Ruth sempre justificou seu silêncio como proteção emocional, mas ali, naquele degrau de igreja, percebeu que ainda havia algo preso em seu coração. O homem sugeriu que ela ligasse para o irmão naquele mesmo dia, não para falar sobre dinheiro, mas para restaurar a relação. Disse que, às vezes, a provisão começa onde a reconciliação acontece. Depois disso, levantou-se calmamente e caminhou pela rua até desaparecer na esquina. Ruth ficou ali, tentando entender se aquilo havia sido apenas coincidência ou direção. Sentia-se estranhamente leve. Pegou o celular com mãos ainda trêmulas e buscou o número do irmão, que não discava há quase 10 anos. Antes de apertar o botão de chamada, fechou os olhos e fez uma oração diferente de todas as anteriores. Não pediu dinheiro, não pediu livramento imediato. Pediu coragem para obedecer. Se essa jornada de fé está fazendo sentido para você, inscreva-se no canal e caminhe conosco até o que está prestes a se revelar. Porque às vezes a resposta não vem como esperamos, mas começa com um passo que quase evitamos dar. Ruth respirou fundo e fez a ligação. Do outro lado, a voz que atendeu estava mais envelhecida, mas reconhecível.
Ela não sabia que aquela conversa simples seria a chave para algo que já estava sendo preparado muito antes daquela madrugada. Mal sabiam eles que o milagre já estava liberado nos céus. A ligação começou tensa. O irmão demorou alguns segundos para reconhecer a voz de Ruth. Houve um silêncio carregado de anos não resolvidos. Ela quase desistiu de continuar, mas decidiu não fugir de novo. Pediu perdão pela forma como haviam se afastado. Não mencionou herança, não mencionou passado em detalhes. Apenas disse que sentia falta dele. Do outro lado da linha, a respiração mudou. Ele também pediu desculpas. Disse que o orgulho havia custado tempo demais. A conversa durou quase 40 minutos. Pela primeira vez em anos, riram juntos. Quando desligaram, Ruth sentiu algo que não experimentava há muito tempo: paz verdadeira. Mas o prazo ainda existia. Faltavam menos de 36 horas para completar o valor necessário e impedir definitivamente o leilão. Ao chegar em casa, encontrou o telefone fixo piscando com uma mensagem de voz. Era o corretor, Daniel Harper. Ele pediu que retornasse com urgência. O coração voltou a acelerar. Ruth ligou imediatamente. Daniel parecia surpreso. Informou que após o depósito anônimo da madrugada anterior, outro pagamento havia sido realizado naquela manhã, quitando completamente o saldo restante da dívida. Ruth ficou em silêncio absoluto. Ele confirmou 2 vezes. A casa estava oficialmente fora de risco. Não havia mais execução, não havia mais leilão. A dívida estava paga integralmente. Ela sentou-se lentamente na cadeira da cozinha, a mesma onde horas antes havia chorado em desespero. Perguntou quem tinha feito o pagamento. Daniel respondeu que, novamente, o depósito fora feito de forma anônima, mas havia uma observação no registro: família restaurada. As lágrimas vieram sem controle. Ruth ligou imediatamente para o irmão. Antes mesmo que ela perguntasse qualquer coisa, ele disse que precisava contar algo estranho. Após desligar com ela naquela manhã, sentiu uma convicção forte de que deveria transferir um valor que havia guardado por anos. Disse que não sabia explicar. Apenas sentiu que precisava agir naquele momento específico. Quando foi ao banco, descobriu que uma aplicação antiga, que ele considerava perdida, havia rendido muito mais do que o esperado após uma correção recente. O valor era exatamente o que faltava para quitar a dívida da casa de Ruth. Ele não sabia do depósito da madrugada, não sabia do prazo final. Apenas obedeceu ao que sentiu. Ruth fechou os olhos enquanto ouvia. Uma presença suave tomou o ambiente. Não havia luz sobrenatural visível, não havia voz audível ecoando pela casa, mas havia uma certeza profunda preenchendo cada espaço vazio dentro dela. O silêncio da madrugada não era ausência, era preparação. O papel, com a frase "confie até o amanhecer", ainda estava sobre a mesa. Ela percebeu que o amanhecer não trouxe apenas luz ao céu, trouxe restauração à família e livramento à casa. Mas o que aconteceu depois do milagre foi ainda mais surpreendente. Nos dias que se seguiram, Ruth percebeu que o maior milagre não tinha sido apenas a quitação da dívida. A casa permanecia de pé, sim, mas algo muito mais profundo havia sido reconstruído. O irmão passou a ligar todas as semanas. Meses depois, ele a visitou pessoalmente, algo que não acontecia há quase uma década. Sentaram-se na mesma varanda onde, na madrugada da angústia, ela acreditava estar sozinha. Conversaram por horas, não sobre dinheiro, sobre memórias, sobre os pais, sobre o tempo que perderam. A restauração não apagou o passado, mas transformou o peso que ele carregava. Ruth voltou à pequena igreja do bairro no domingo seguinte. Não contou detalhes a todos, apenas compartilhou que tinha aprendido algo essencial. O silêncio de Deus não significa ausência, significa alinhamento. Muitas vezes, enquanto pedimos uma solução imediata, o céu está organizando conexões invisíveis que envolvem outras pessoas, outras decisões e até reconciliações que pareciam impossíveis. A frase anônima nunca foi explicada. Ela jamais descobriu quem deixou o envelope naquela madrugada.
Perguntou aos vizinhos, comentou discretamente com o pastor, mas ninguém soube de nada. Com o tempo, Ruth parou de tentar entender aquele detalhe. Algumas respostas não vêm para satisfazer a curiosidade, vêm para fortalecer a confiança. O que mais a marcou foi perceber que no momento em que parou de negociar com Deus e decidiu confiar mesmo sem garantias, algo mudou dentro dela antes de mudar ao redor. A fé deixou de ser expectativa de resultado e passou a ser relacionamento. Hoje, aos 72 anos, Ruth ainda mora na mesma casa. O jardim do marido continua florescendo a cada primavera, mas agora, quando a madrugada chega e o silêncio parece ocupar os espaços, ela não pergunta mais se Deus está ali. Ela sabe, e sempre que alguém na igreja diz sentir que o céu está distante, Ruth segura as mãos dessa pessoa e conta sua história. Não como alguém que venceu uma crise financeira, mas como alguém que viu a família ser restaurada no exato momento em que tudo parecia ruir. Se essa história falou ao seu coração, inscreva-se no canal para continuar acompanhando testemunhos que lembram que o impossível nem sempre é o fim. Às vezes é apenas o cenário onde algo maior começa a ser escrito. Porque, em algum lugar agora, enquanto alguém acredita estar esperando sozinho por uma resposta, movimentos silenciosos já podem estar acontecendo.